E prontinho, a aula já está sendo gravada. Pessoal, para quem tem dúvida, hoje é só aula de revisão, tá? A gente vai revisar todos os assuntos, não detalhe por detalhe, tá? Isso seria uma crueldade. Vai revisar os pontos principais dos slides das aulas anteriores. Vamos começar pelo slide 1, para quem está acompanhando o slide no celular. Pode abrir aquele slide da aula 1, a primeiríssima aula. Vou começar a transmissão dele aqui para vocês e vocês já vão colocando aí no celular quem preferir. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar a tela. Prontinho. Para vocês deve aparecer logo aí, bem-vindo à aula 1. Vamos lá, pessoal, de volta àquele assunto básico de equipamentos, tá? Todos os assuntos que eu passar aqui na revisão poderão cair na prova. E a aula 1 foi aquele esquema básico de equipamentos e acessórios da radiologia convencional e computadorizada. Vou contar com a participação de vocês, como sempre, para ajudar vocês a irem gravando as informações. Vamos lá, principais equipamentos da radiologia convencional, pessoal. O cabeçote, logo essa parte aqui na máquina, como já sabem, é um ampulha de raio-x que reside lá dentro. O braço articulado segura a máquina, mesa, sala de revelação, sala escura, depende do tipo de radiologia. Ou book, ou mural logo à frente, chassi e revelador. Para quem lembra dessa aula, pode me responder, por favor, onde é que a gente forma a radiação? Qual parte da máquina forma a radiação para que a gente possa realizar esse exame? No cabeçote. Isso. Qual parte dentro do cabeçote forma a radiação? O cabeçote, só englobando, ele é um envelope protetor. Ampola. Isso. Alguém ainda se arrisca a dizer o que é o processo mais a fundo de criação de radiação, aquele que eu mostrei, do cátodo e do ânodo? Onde é que Não entendi. Para quem quiser ir mais a fundo dentro do cabeçote, o que é que acontece para a formação da radiação? Aquilo que eu expliquei na primeira aula, sobre o cátodo e o ânodo. Quem se lembra qual é a função de cada um? Tanto a função do cátodo como do ânodo. Vamos lá, a função básica do cátodo ele é o eletrodo negativo. A importância dele é emitir os elétrons e focalizá-los aonde? Para o ano. Isso, ele vai focalizar lá. O ânodo vai ser aquela espécie de alvo, onde quando os elétrons acelerados baterem nele e acertarem, vão liberar a radiação X. Toda aquela sua energia está acumulada, vai virar radiação X para que a gente possa fazer o exame. Beleza, a gente sabe que a radiação vai sair do cabeçote, vai passar pelo paciente com destino aonde? Qual é o destino final daquele foco de radiação? Vamos lá, pessoal. Onde é É a que película, professor? Isso, película, isso mesmo. A película lá dentro do nosso chassi ou nosso cassete, dependendo da área da radiologia, convencional, digital, é o destino final daquele feixe de radiação. Lá ele vai formar a querida imagem que a gente tanto precisa. Essa parte aqui vocês já estão dando aula, vamos lá. Para a gente ter toda essa potência, para a gente saber o quanto de radiação colocar, o tempo de exposição, a gente precisa de um cérebro nessa máquina, o que é o painel de controle. Lá a gente coloca o nosso KV, nosso MA, MAS. No caso, a nossa técnica, como a gente chama. Só relembrando aqui, KV é aquela quilovoltagem que é responsável pela escala de contraste, a diferença entre os tons de cinza na imagem. Em resumo, ele é quem vai deixar aquela imagem mais escura, mais contrastada ou mais opaca.
O MA, a miliamperagem, é o responsável pela corrente do tubo, o que na prática é o responsável pela quantidade de radiação. E o S é o tempo. O que é que aconteceria se eu não colocasse uma técnica adequada, colocasse uma técnica menor do que o que eu deveria nesse exame? A imagem sairia como? Vamos lá, a aula hoje é bate e volta. A gente vai olhar muito assunto ainda. Embora só o principal, mas ainda é muito assunto. O que é que aconteceria com a nossa imagem se eu usasse uma técnica não adequada para menos, uma técnica menor, uma técnica fraca? Ficaria ilegível. Sairia só de Mas uma essa cor, não? imagem aqui... Opa, a gente entrando na sala, só um minuto. Isso, a imagem ela ficaria esbranquiçada. Lembre-se que uma técnica menor, vamos usar aquele princípio de barreira. O corpo humano vai ser a barreira. Se a gente não colocar técnica suficiente para isso, a radiação vai chegar fraca do outro lado. Logo, a imagem sairá esbranquiçada e ilegível, como a... Foi Beth que fez esse comentário, ilegível? Não reconheci a voz. Isso, Beth. Vai ser ilegível, a imagem vai ficar muito esbranquiçada. Quem entrou agora foi... Deixa eu checar quem foi que entrou Foi eu, aqui. Romário. Pronto, Boa Romário, a noite. gente começou a aula agora, a revisão, estamos no slide da aula 1, viu? Qualquer dúvida pode perguntar. Beleza. Vamos lá, vamos dar sequência ao processo. A gente já viu que precisa de um cérebro para criar toda a técnica de uso, a gente precisa da máquina para gerar a radiação, para apoiar o chassi ou o cassete. E na radiologia convencional, a gente vai precisar processar essa imagem. Processador, a gente viu sobre ela, tem os estágios de revelação, fixação de imagem, lavagem e secagem. Pergunta desse querido slide aqui é para que serve cada um desses químicos, o revelador e o fixador. São dois químicos, cada um com uma função diferente. Alguém pode me responder para que serve o revelador, por favor? Para revelar a imagem. Isso. E o fixador? Para fixar a imagem. Isso. O que aconteceria se eu não tivesse esse fixador? A imagem não ia ser fixada. Exatamente. Não saía o raio-x naquele plástico, né? Ia borrar. Mas todo ia se desmanchar, literalmente isso. Depois disso, a gente precisa da lavagem e da secagem. Essa parte de filmes, você tem que filme em si, ele é uma película plástica feita de acetato de celulose. Então, vai mandando mensagem. No chat. Não, é na Raquel chegando a aula. Ana Raquel, Zoada em bem-vinda à aula de hoje. A gente está na revisão. Obrigado por estar ao ar da graça aqui. Nos privilegiar com a sua presença. Opa, Ellen Acabou a... Moraes também chegou à aula também. Rapaz, já sei que Raquel já passou. Um comentário desse. Ei, eu vou sair e Rapaz, entrar de novo, quando não do nada. eu não apostava assim não, viu, Romário? Eu não apostava nessa. Tá muito baixo, eu vou sair e entrar de novo, pra ver se o problema é no celular. Só que acho que está me escutando tranquilo até agora. Eu estou sem fone, mas até agora acho que está dando para escutar. Eu não tô ouvindo nada, Para peraí quem que eu vou entrou sair e entrar agora, de novo. olha lá. Estou explicando aqui sobre um pouco da aula 1. Estou na parte de filmes, onde eu estava falando que o filme é aquela parte de... Deixa eu abrir aqui o slide para vocês, para não ficar ruim. Ela é uma base plástica feita de acetato de celulose, claro e transparente. Ele é apenas a base para a emulsão, que é aquela base, aquela gelatina de cristais de halogenado de prata que vão reagir com a radiação. Lembrem disso. Se eu chegar para vocês e perguntar na prova qual o papel da emulsão, por assim dizer, vocês podem colocar, ou melhor, o que é emulsão? Ela é uma substância gelatinosa que não se dissolve em água fria e que basicamente serve para prender os cristais de halogenado de prata na película. Não vou perguntar nada mirabolante, nada extremamente detalhado, No não. caso, Só esse é o para... processo, seria o processo de fixação. Isso aqui é o processo de revelação de imagem. Fixação e revelação. Embora que a fixação seja parte do processo de revelação também.
Mais alguma dúvida dessa parte aqui? Então, vamos seguir no baile. Não, professor, vamos seguir aí. Vamos sair da radiologia convencional e vamos dar na radiologia computadorizada. O que se muda são os equipamentos da sala de revelação. No caso, o que era a nossa antiga sala escura não precisa mais ser escura com radiologia computadorizada. Nós vamos ter o nosso scanner, equipamento responsável por escanear a imagem do cassete e apresentar lá no workstation. O workstation é o computador da máquina. Vamos resumir nesse ponto aqui. O workstation é o computador, o cérebro da máquina. Trabalha analisando a imagem para que ela seja apresentada ao médico. E a impressora é só impressora mesmo, ela só vai imprimir a imagem para que a gente possa ter uma imagem física palpável. Quem entrou na sala agora, eu não vi direito quem foi, aceitei bem rápido, mas a gente está na aula de revisão da aula 1, viu? Renan Marcel. Renan, a gente está revisando a aula 1, estamos na parte de radiologia convencional. Convencional não, desculpa. Radiologia computadorizada. Vamos seguir o baile aqui. Próxima pergunta. Vamos lá, diferenciação de imagens na radiologia, computadorizada para a convencional. Isso aí, essa parte vocês me responderam bem na aula 1, tá? Existe uma grande diferença na radiologia convencional para a radiologia computadorizada, que é a qualidade de imagem. Alguém se lembra qual é uma das maiores responsáveis pela melhor qualidade de imagem na radiologia computadorizada? São vários responsáveis, mas podemos dizer que tem um ator principal nessa peça. Vamos lá, o que é que tem de diferente na parte de processamento de imagem da radiologia computadorizada que a torna uma radiologia tão eficiente na produção de boas imagens? Os contrastes. O contraste da imagem se torna melhor, mas o que é que torna essa imagem melhor? Deixa eu voltar aqui para o slide. Um desses equipamentos aqui, a gente não, quer dizer, quase nenhum a gente tem na radiologia convencional. Mas tem um ator principal por aqui que faz com que a nossa imagem seja melhor trabalhada. É a questão dos químicos, professor, que na imagem digital não usa químico, não sei. Não, assim, ó, deixa eu reformular a pergunta. Na radiologia computadorizada, nós temos imagens... Esse órgão é o quê, professor? Workstation? Isso. A gente falando dele na primeira aula deu o exemplo do Photoshop, para quem edita a imagem, lembram? Sim. A edição de imagem que a gente faz no computador da radiologia computadorizada, no Workstation, Elton tem razão, ela é uma grande responsável pela melhor qualidade da nossa imagem, já que a gente pode corrigir alguns defeitos, colocar um pouco mais de luz, diminuir, identificá-la melhor, aproximar, recortar. Isso faz com que a nossa imagem seja melhor trabalhada e mais específica. Não podemos dizer que ali mora o ator principal do melhoramento de imagem na radiologia computadorizada. Certo? Ninguém mandou mensagem aqui, ainda não. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira aula? As dúvidas sobre a primeira aula está na hora de expressá-las. A gente vai já dar um pulo para a aula 2. Nenhuma dúvida? Até agora está ótimo. Então, se eu tivesse aqui que fazer uma básica pergunta, quais são os 3 processos, se contar com a secagem 4? Se eu tivesse que perguntar lá na prova, quais são os processos que a película passa para que ela seja visível? Qual o processo de revelação? Em ordem certa. Vocês lembrariam qual é o processo em ordem certa? O que é que vem primeiro, o que é que vem depois? Revelação, fixação, lavagem e secagem. Isso mesmo. Eu ia dizer, agora ele falou na frente. Respondendo na prova é o que importa. Bem, enquanto eu fui pegar meu neossoro para responder a pergunta, Elton já tinha respondido.
Ó, o povo aqui É o melhor tá. é o melhor da turma, Elton, pô. Elton é o cara. Elton é o cara. Só quem tira 10 é Renan e fica falando aí. Ô, Romário. Vamos lá. Romário é o segundo cara. O primeiro cara é você. Romário é o segundo. Nada, eu Romário fico só lá quem pra tira 10. terceiro, eu Segundo fico lá pros colocado, terceiro, viu? quarto. Elton aí é o cara, pô. Vamos lá abrir a aula 2. Puxa essa aula aqui, abrir a aula 2. Vamos lá, pessoal. Hoje a aula vai ser bem mais dinâmica. Bem-vindo à aula 2. Essa daí já passou. Vamos só dar aquela revisada. Foi uma das aulas com maior extensão de conteúdo, vamos dizer assim, um conteúdo mais variado foi a aula 2. E aqui a gente estudou sobre as principais áreas da radiologia. Aqui eu especifiquei 3 áreas da radiologia: radiologia médica, veterinária e industrial. Quem aí vai me dizer qual área trabalha a radiologia médica? Dá uma resumida. Vamos lá, pessoal. O que é que trabalha a radiologia médica? Isso é a área que a maioria de vocês deve atuar. Resposta é simples. Você coloca lá na prova. Não é radiologia convencional e é computadorizada? Mas o que é que trabalha a radiologia médica? Vamos dividir entre médica, veterinária e industrial, que é que foi que a gente trabalhou na aula 2. Qual Sim. parte da radiologia médica? O que é que ela trabalha? Qual o objetivo da radiologia médica? O objetivo É é para fins diagnósticos e terapêuticos, diagnóstico e também tratamentos. tratamento também. Isso. Dos seres humanos. Isso. A resposta correta é isso. Em odontologia também, em clínicas veterinárias, em Isso. metalurgia. Mas se resumindo a atuação da área da radiologia médica, a gente Para trabalha com diagnósticos diagnóstico. e terapêuticos. Isso. E Diagnóstico tratamentos de e seres humanos. tratamentos. Tratamento. Radiologia médica é uma especialidade com os diferentes tipos de Odontologia radiação. também entra nessa área médica, né? Isso, é uma área de diagnóstico da radiologia médica. Ok. Com fins de diagnóstico e terapêuticos ou de tratamentos voltados ao diagnóstico de pessoas, ou tratamento de pessoas, seres humanos. Já a gente passando para principais áreas da radiologia médica, a gente encontra vários tipos de exames ou o tipo de tratamento que é a radioterapia. Alguém me diz aí, se eu colocar lá na prova, como a ressonância magnética, qual tipo de radiação a ressonância magnética usa para fazer a sua imagem? É uma radiação não ionizante. Isso. Especificamente qual radiação é? Ressonância. É o que você disse? Qual tipo Eu de não entendi. radiação então, que ela trabalha? Se ela não trabalha com radiação ionizante, ela trabalha com qual tipo de radiação? Não tô lembrado o nome agora. Sei o que é, Lembre mas do não tô nome, lembrado não. lembre do nome do exame. Ela é uma ressonância. Ah, Magnética. podemos dizer Sim, o que? magnética, magnética. Isso, trabalha com Magnética. reações eletromagnéticas. Isso mesmo. Para o pessoal aí que ainda não respondeu, quiser trabalhar a imagem. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Pronto. A gente tem outro exame que é o densitometria óssea. A gente trabalhou um pouco com ele. Para que serve a densitometria óssea? Para que ela é útil ou para que ela é aplicada? Tá na cara aí, pessoal. Vamos lá. Resumam com suas palavras. Densitometria óssea. É o que descobre se a pessoa tem osteoporose, essas coisas. Ele é Como para foi? verificar a massa óssea. Isso, ela estuda a massa óssea Isso aí. para o diagnóstico. Deixa eu colocar aqui no slide.
para o diagnóstico, por exemplo, de osteoporose e osteopenia. Essa parte de osteoporose e osteopenia, o que é, isso não vai cair na prova, tá? Só coloquei aqui a questão de conhecimento, já que a osteopenia pode-se dizer que ela antecede a osteoporose, é um agravamento do quadro. Vamos lá. Vamos dizer que eu elabore uma questão na prova que seria tipo: a ressonância magnética e a tomografia são exames parecidos, a não ser pelos tipos de radiação que utilizam. Elas são melhores do que uma imagem de uma radiologia convencional por causa dos 3 principais cortes que elas trabalham. Alguém se lembra o nome daqueles 3 cortes que a ressonância e a tomografia trabalham para gerar a imagem? Dica é: um separa o corpo da direita para a esquerda, outro do meio para Gente, cima. eu sei os nomes, só não sei pronunciar. Então, não vou nem dizer. Mas eu sei, só não sei pronunciar os nomes. É tão difícil esses nomes. Eu também sei, mas não sei dizer não, os nomes não. Então, vamos lá. Corte que divide o corpo da parte frontal da parte dorsal. Chamamos ele de corte coronal. A imagem aqui abaixo. Vão lá no slide tomografia computadorizada, estudando para a prova, e deem uma boa olhada nesses nomes. Corte transversal. Corta a pessoa. Pronto, é esse nome aí que Mas que a gente viu na prova esse nome, eu lembro. Eu não sabia dizer agora. É, porque a pessoa é um nome difícil, querendo ou não, é difícil esses nomes. Nome estranho, mas com o tempo vocês vão acostumar a trabalhar com eles. Corte transversal, separa a parte superior da parte inferior. Corta ele pelo abdômen ou pela cabeça, depende da área a ser estudada. Ele vai separar a parte de cima da de baixo. E o corte sagital, separa a direita da esquerda. São os 3 cortes do quais as tomografias e as ressonâncias trabalham o corpo humano para melhor imagem. Eles vão ser mais específicos naquela área que eles estão estudando. Lembrem disso. Eu posso tanto colocar, como eu falei aqui, qual é o nome desses 3 cortes, ou tanto eu posso colocar lá numa questão qual corte separa o corpo da parte direita e a parte esquerda. Pode acontecer. Então, lembrem-se Só dessa uma pergunta. A prova ela vai ficar disponível na sexta-feira de 7 da manhã a 8 da noite, é isso? Ela fica disponível amanhã. Amanhã? É para já é amanhã? A instituição me adiantou hoje que a prova ficaria disponível amanhã. Eu vou confirmar hoje lá no grupo com vocês, porque assim que eu terminar a aula, eu já vou preparar essa prova. Preparar não, já está preparada. Eu só vou compactar o arquivo e enviar. E confirmo, mas se não me engano, essa prova Eu vai ficar pensei que era na disponível amanhã. sexta-feira. A sexta vai ficar para recuperação. Eu também achei que a avaliação cairia na sexta, mas hoje foram passados esse sistema. Mas a prova não vou pegar tão pesado nela, não. Dá para tirar tranquilo. Deixa eu voltar para o slide. Voltar ao que interessa para a gente. Sobre esses principais exames, o raio-x convencional, computadorizado, a tomografia, ressonância, densitometria, mamografia e a radioterapia. Alguém tem alguma dúvida sobre eles? Não, professor. Não. Oi? Não. Ótimo. A pergunta fácil seria se eu colocasse lá para a prova qual a única área da radiologia que é considerada no meio de tratamento. Qual seria? Tratamento, Radioterapia. radioterapia. Isso mesmo. Radiologia veterinária usa basicamente os mesmos equipamentos, só que em tamanhos bem amplos. Alguns até usam o mesmo equipamento da radiologia médica humana, mas a radiologia médica veterinária tende a usar também alguns equipamentos bem diferenciados. Inclusive, usam amplamente aparelhos portáteis. Não sei se vocês tiveram como ver o vídeo que eu disponibilizei sobre o assunto lá no grupo, só para meu desconhecimento. Deixei disponível lá. Radiologia industrial. Essa daqui é boa. Radiologia industrial é um método utilizado para obter imagens radiográficas de diferentes materiais e peças para visualizar rachaduras, falhas em soldas ou variações presentes em peças e materiais. Também pode ser usado para inspeção de carga, famosa alfândega,
tanto quando você passa pelo aeroporto, como quando você tem alguma encomenda chegando no Brasil. Também é utilizado pela perfilagem de postos de petróleo, já que aí, às vezes é necessário escanear um certo local ou um provável poço para que a gente possa ter uma ideia da medição da quantidade e da produtividade do óleo ou gás que estão presentes nesse poço. Vamos lá, aula trabalhou esses assuntos específicos, tá, pessoal? Então, dê uma boa olhada neles. Deixa eu voltar para esse slide aqui, slide número 6. Isso. Biologia médica, não. Está mais acima. Aqui, principais diferenças entre a radiologia médica, veterinária e industrial. Se eu perguntasse quais são essas principais diferenças, o que vocês me responderiam? Sem colar, tá? Tá assim. Ué, professor, não entendi a pergunta. Se eu pedisse para vocês explicarem qual a principal diferença entre a radiologia médica, veterinária e industrial, as principais diferenças. A diferença é que a médica é para diagnóstico e tratamento de seres humanos, a veterinária é para diagnóstico e tratamento de animal e a outra é o quê? A mecânica? Radiologia industrial para verificar Radiologia industrial. populações, a parede da inspeção do tubo, soldas, se tem alguma rachadura na solda e etc. Controle de qualidade, isso aí. Tá ótimo, então. Isso são fera. Sobre a aula 2, alguém levanta mais alguma questão que precise de alguma explicação? Pode ser sobre as áreas específicas da radiologia, que eu especifiquei aqui da radiologia médica, pode ser sobre radiologia veterinária, industrial. Tranquilo assim, todo mundo? Bora, pessoal, essa daí não precisa responder, não. Pode seguir. Certo, vou tirar esse slide e passar para o próximo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Bem-vindos à aula 3. Deixa essa. Você prepara. Bem-vindos à aula 3. Vamos trabalhar um pouco o que a gente viu na nossa terceira aula dessa matéria. Acho que já esse imagem aparece para vocês. Esse slide já apareceu para vocês aí? Seja bem-vindo à aula 3. Isso mesmo. Aula 3, para quem lembra, a gente trabalhou um pouco sobre radiografias, patologias e traumas, e também sobre os posicionamentos. Começando aqui, a gente trabalhou radiografias de crânio. Deixa eu passar para cá. Crânio. Radiografias de crânio são comuns no setor de radiologia, além de possibilitar a visualização de traumas nas principais estruturas do crânio. Elas possibilitam exames para visualização dos seios da face, que podemos avaliar a condição da cavidade nasal, fossas e septo. Com esse exame é possível diagnosticar sinusite aguda ou crônica, tumores, obstruções, infecções e fraturas. Me diga uma coisa, raio-x normal lá, também pode diagnosticar sinusite? Sim. Porque eu bati um para diagnosticar, eu achava que só para isso, só para diagnosticar. Completamente. Se eu não tiver enganado, esses dois raio-x aqui de cima, um do lado do outro, isso aqui foi uma amiga de estágio que colocou essa técnica nesse exame de frontonaso e mentonaso. Frontonaso a gente coloca a parte da testa e naso a parte do nariz e os dois encostadinhos no buque, na estativa. O mentonaso a gente coloca o queixo e o nariz encostados na estativa. Se eu estiver errado, eu me corrigirei depois.
Mas é isso mesmo. E ele serve para ver os seios nasais. Essas áreas bem aqui, ó, entre as nossas cavidades oculares. E daqui o médico consegue diagnosticar, sim, sinusite aguda ou crônica. Na verdade, a exame é até bem comum. Pelo menos durante o estágio, quando eu estava lá, foi muito comum. Mais Mas essa alguma imagem, pergunta? ela é de um raio-x convencional, né? Não é digital, não. Não, não. Porque Isso essa é imagem tá convencional mesmo. péssima. Vamos... Isso aí é o bruto raio-x convencional, onde a gente ou acertava a técnica ou tinha que repetir o exame. Vamos chamar assim, vamos dizer que é a radiologia raiz. Vamos lá, falamos um pouco sobre coluna vertebral. Isso aqui a gente pode pular. Isso aqui cai mais nas aulas de anatomia. Principais posicionamentos de tórax. Porque essa parte de tórax a gente começa a brincar um pouco. Alguém vai me responder uma simples pergunta. Se eu colocar lá na prova questões dos principais posicionamentos usados na radiologia convencional, usamos o PA, o AP e o perfil. Identifique o que significa cada sigla dessa. O que é PA, o que é AP e o que é o perfil. Como é que a gente, vamos dizer assim, identifica essa imagem? Como é que a gente posiciona esse paciente? O que é o AP? Começaremos assim. Caso o AP é o paciente de costa para a máquina. Para estativo, por book, isso mesmo. A gente chama isso de AP, anteroposterior, por quê? Se eu não me engano, é porque o raio vai entrar na parte das costas do paciente. AP, vamos lá. AP significa anteroposterior. Isso aqui significa o caminho que o raio ele vai percorrer. A gente tem um paciente aqui, parte da frente, parte do peito do paciente, parte das costas, parte posterior do paciente. A gente tem um paciente em AP, ele vai encostar aqui na estativa e o raio vai vir aqui, em AP. Vai atingir o paciente na parte anterior, parte da frente dele. No caso do exame de tórax, vai atingir o tórax mesmo, a parte do externo ali, e vai sair posterior em direção à película, ao filme. Então eu só invertia as posições. Isso mesmo. No caso, um posicionamento em AP, se eu colocar lá na prova, onde é que, no posicionamento de tórax em AP, por onde o raio entra, por onde a radiação vai entrar no paciente. Se o exame ele é em AP, a radiação atinge o paciente primeiro aonde? No peito. Isso. A resposta lá na prova, para assinalar a parte anterior. Já que a gente vai trabalhar em AP também em outras posições. O perfil, aí não tem muito o que saber, né? Imagem de perfil, o raio entra onde e sai aonde? Ou melhor, como é que o paciente também se posiciona? É uma resposta válida. Trabalharemos a imagem de perfil. Quem me responde essa? Como é que a gente faz? Qual posicionamento o paciente está numa imagem de perfil? De lado. Do lado. O raio entra onde e sai aonde? Deixa eu voltar para o slide aqui para vocês irem acompanhando. No exame de perfil, o paciente está de lado, o raio vai entrar aonde e sair aonde? Para lá, pessoal. Professor, de lado não é decúbito lateral? Assim? Isso se o paciente estiver deitado. Lateral, mas não decúbito lateral. Não A é palavra isso. decúbito é como... Pode falar. É quando está deitado. Né? Isso. A palavra decúbito se refere a um paciente deitado. Se ele está em decúbito lateral esquerdo, ele está deitado com a parte esquerda virada para a mesa. Se ele Isso. está em É decúbito assim, você lateral tá direito... falando, ele
está de perfil? Isso. Mas nessa imagem aqui, ele está em perfil ou em pé, ele está em ortostase. É porque não dá para entender. Nessa terceira de baixo? Essa daí. Essa daqui, ó. Ele não está de lado, não? Ah, mas ele está em Está de pé, lado. né? Ah, ele está em pé. Você está em pé. Ah, eu Isso. pensei que ele estava deitado. Não, esse aqui está em pé. Deixa eu ver aqui Não, para vocês. é o quê? De lado? O nome dessa posição? Perfil. Perfil. Essa posição é o perfil. A pergunta é por onde que o raio está incidindo e por onde ele está saindo. Por onde ele está entrando e por onde ele sai. No exame de tórax em perfil. Aí pelas costelas do Entra cara. no perfil direito e saindo no perfil esquerdo. Isso. Ele entra pelo lado esquerdo e sai pelo direito, ou se entra pelo lado direito e sai pelo esquerdo. Depende do posicionamento do paciente. Geralmente ele posiciona o paciente de frente para a gente. E pelo menos lá onde a gente trabalhava, a paciente ficaria com a parte esquerda virada para o book. Mas nada impede de ficar pelo lado direito para o book. Isso depende muito do conforto do paciente e da situação. Um exame em Professor, perfil o AP você disse que sai no peito? entra É no no peito. peito? Entra no peito, né? Isso. O AP. Isso, a parte AP, a parte anteroposterior, você só seguir a ordem da sigla. AP significa anteroposterior. O raio vai entrar anterior e vai sair posterior. No PA, o raio entra postero-anterior. Ele vai entrar pela parte posterior do paciente, as costas, e vai sair pela parte anterior, que, diga-se de passagem, o exame mais comum de tórax é em PA, tá? AP é mais difícil a gente fazer. Geralmente, o exame de tórax é realizado em PA. Não deu para entender essa parte? A gente está com incidência em AP, o raio vai entrar anterior e vai sair posterior. Lembre-se, entra pela parte da frente e sai pela parte de trás. PA é inversamente isso, e o perfil ele entra pelo lado esquerdo e sai pelo direito, ou entra pelo lado direito e sai pelo esquerdo. Vamos passar no próximo ponto aqui. Deixa eu diminuir o zoom. A observação da radiografia de tórax em decúbito. Paciente deitado. Qual a alteração que pode existir no exame de tórax quando o paciente está deitado? A diferença entre o paciente deitado e em pé. Quais as diferenças que vão aparecer nessa imagem? Eu me lembro que você falou que o coração. Tipo, foi o coração que cresce. Tipo assim, ele deitado, os órgãos vão estar mais dilatados, né? Tipo, Isso. a carne também se espalha mais. Ele em pé fica mais, eu acho que o tamanho padrão, né? Isso. Quando a gente fala de um paciente em decúbito, não é um órgão só que vai se expandir. Todos os órgãos vão parecer maiores, até porque eles vão se acomodar melhor. Quando o paciente está em pé, eles vão ficar lá, vamos dizer assim, estiradinhos. Vamos usar essa palavra bem grosseiramente. Eles vão estar em pé no canto dele. Formato normal de uma pessoa normal, em pé. Quando a gente coloca esse paciente deitado, o próprio tórax vai se expandir, os pulmões vão se espalhar, vão colar na parede do tórax. Então, a área do medulho não é que ela vai crescer, é que ela vai estar mais aparente. O que na imagem mostra ela maior do que num tórax radiografado com a pessoa em pé, em ortostase. Então, as diferenças que a gente tem que tomar cuidado ao analisar essa imagem é isso. Às vezes, na imagem de um paciente que faz um raio-x de tórax em AP deitado, as estruturas vão ser mais visíveis, vão aparecer mais expandidas, maiores, aparentemente, na imagem do que elas deveriam ser. Justamente porque esses órgãos vão se espalhar na parede do tórax. Mais alguma dúvida sobre isso? Não. Pessoal que ainda está calado na aula, pode fazer qualquer pergunta. Estou de olho aqui no chat do Google Meet também, tá? Quem quiser perguntar qualquer coisa. Aqui tá calado, viu? Hoje eu não quero falar nada, eu tô aqui só ouvindo.
Tô com a minha cabeça atordoada aqui. Não sei mais nem do que é que estão falando. Passei a semana por você nem me viu, nem me ignorou. Desculpa, amor, aonde? Lá perto da Tina, senador. Ah, Falei então tudo, você nem olhou. pronto. É porque eu sou cega, Elton. Eu sou cega. E se você falar comigo no meio da rua, estando sem óculos, é perda de tempo. Só falo quando eu estiver de óculos. Se vai A de boa e exemplo velha para você. E eu depois vocês trabalho em dizem uma aqui, ó. ótica. Eu trabalho em uma ótica e eu sou cega. Ironias. Vamos seguir o baile aqui. Isso aqui é a parte de patologias. Isso aqui a gente só colocou a título de conhecimento, ia colocando um sugestivo de pneumonia, um derrame pleural volumoso à direita, se for um caso bem interessante. Isso aqui foi apenas a termos de conhecimento. Radiografia abdominal, a gente já deu aquela trabalhada na parte onde a gente já conseguiria ver certas congestões intestinais, a gente já conseguiria ver volume de gases, volume de fezes e material no intestino, e também a parte óssea, descendo um pouco a parte da bacia, que também é uma radiografia que vocês vão trabalhar muito. A gente passou sobre os MMSS, os membros superiores, lembrem dessa sigla, MMSS, os MMII, são os membros inferiores, esses últimos. E a gente trabalhou um pouco deles, vendo algumas diferenças de uma estrutura normal e de uma estrutura lesionada, seja era por fratura ou luxação. Membros inferiores não foi diferente. E daqui não tem nada mais do que vocês já não saibam. Deixa eu só cancelar essa apresentação antes da gente passar para a próxima para explicar um negócio a vocês. Pessoal, não sei se eu trabalhei isso na aula com vocês, e literalmente eu não lembro. Como a gente colimação é aquela parte que a gente vai entrar na imagem, básica. Aquela luzinha vai determinar a área que vai ser radiografada. Até aí, beleza. Como é que a gente sabe que a colimação está boa? Como é que a gente sabe qual a área? Se a área que eu estou pegando daquela estrutura ela já está boa, você não precisa ampliar a imagem, você não precisa encurtar, fechar mais o foco. Aqui não vou jogar isso para a prova, é só a título de conhecimento de vocês. Quando eu trabalho um exame de mão, por exemplo, eu tenho que pegar a ponta de todos os dedos ou o final das falanges distais, que eu expliquei para vocês na aula. Temos que pegar a palma da mão, os ossos do metacarpo, ossos do carpo, até o comecinho do pulso. Por quê? Quando a gente pega um raio-x específico, seja ele tórax, pé, mão, crânio, a gente tem que pegar a estrutura por completo, de articulação a articulação. No exame de antebraço, a gente pega da articulação do cotovelo até a articulação do pulso, já início da mão. A gente está nesse exame. Se a gente quer um exame de húmero, a gente vai pegar da articulação do ombro até a articulação do cotovelo, pegar toda essa área aqui. Se a gente cortar essa área, o exame não vai ser bom. Se eu pedir um exame de antebraço e vocês pegarem do cotovelo até aqui, vocês perderam aqui pelo menos uns 3 dedos de antebraço. Aqui pode estar escondido uma fratura, uma luxação, seja o que for, até um corpo estranho. Então lembrem disso. A estrutura a ser radiografada ela tem que ser pega por completo. Expliquei em alguns casos que isso às vezes não é possível de acordo com o tamanho do filme ou do cassete. Por exemplo, o exame de fêmur, que é um osso bem longo, pode não caber em um filme só. Então, a gente pode priorizar a área que a gente já tem uma lesão, já tem uma reclamação de dor, um inchaço, ou a gente pode dividir esse exame em dois. Pegar a parte proximal do fêmur, aquela parte mais próxima do tronco, aquela cabeça do fêmur encaixada na bacia, até onde der. Depois a gente pega e continua a imagem até a articulação do joelho, que já é o final da estrutura do fêmur. Entenderam? Pessoal, conseguiu entender o que eu expliquei agora? Quando a gente vai radiografar, a gente tem que pegar o máximo da estrutura possível, a estrutura que é o objetivo. Conseguem assimilar essa parte?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Pessoal, alguém se pronuncia, se entendeu, se tem alguma dúvida. Eu Acho que entendi. não, né, professor? A ligação estava caída, eu já estava funcionando aqui no ouvido. Deixa eu puxar aqui de volta. Então, sobre a aula 3, alguém tem alguma dúvida sobre isso que a gente estudou agora? Se alguém tiver alguma dúvida, Não, professor. Pelo menos eu não estou com dúvida, não. certo. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu abrir para a aula 4 para vocês. Bem-vindos à aula 4. Peraí que eu já iniciei a transmissão. Vamos lá, compartilhar essa tela com vocês, já já deve aparecer aí. Vamos lá, aula 4 a gente viu um pouco sobre os exames de contrastes, os meus contrastados. Trabalhamos um pouco essa área. Vimos até alguns exames específicos para exemplificar um pouco. Se eu jogar lá na prova o que são os exames contrastados, alguém poderia me dizer? Ou quais são as diferenças do exame contrastado para um não contrastado? Vamos lá, pessoal. Qual que é a diferença do exame contrastado para o exame não contrastado? É que o contrastado ele vai definir mais aquela área lá que você está examinando, né? Vai detalhar mais. E o normal é aquele padrão, né? Que a gente conhece. Tá certo? Tá certíssimo. E o que é que a gente usa, às vezes, como meio de contraste? A gente estudou algumas substâncias. Lembrando que um dos meios de contraste natural é o próprio ar, tá? Por isso que o ar no abdômen, nos pulmões, eles aparecem bem pretinhos. Eles não É o considerados... iodo, professor, que é usado para... Isso, iodo é um dos meios de contraste. Tem mais algum que eu não estou lembrado? Tem. Deixa eu procurar essa Eu lembro do iodo que tem que ser usado para... Eu só corrigi aqui para mostrar, né? Deixei no slide lá de baixo, mas vou colocar aqui para ficar mais fácil. Sulfato de bário é um meio de contraste, bem usado para vias cavitárias ou orais. E na ressonância magnética a gente viu só que a gente usa o gadolínio, que já é outro meio de contraste. Já que a ressonância magnética não usa radiação ionizante, o gadolínio ele não reage com a radiação ionizante, ele já reage com o magnetismo, a radiação eletromagnética da máquina de raio-x convencional. Certinho. A gente viu isso. Vocês se lembram quais são os meios de aplicação de um meio de contraste? Como é que a gente aplica? Quais são? Pode ser oral, venoso ou Isso. retal. Isso, muito bem. São os meios que a gente utiliza comumente para colocar o contraste no corpo humano. Deixa eu passar um pouco. A gente passou desse assunto aqui. A gente não vai estudar tantos exames específicos, porque não dá para colocá-los na prova, já que vocês vão ter uma matéria específica sobre isso. A gente vai trabalhar na prova também. A gente viu a hemodinâmica, mas viu pouco, mas o suficiente para vocês saberem
Qual área Perdi, a hemodinâmica? eu Oi? perdi muita coisa. Não, a gente está passando da última aula, aula 4. Não, A gente viu eu agora sobre... tô dando quando você tava mostrando as mãos aí. Aí caiu. Perdeu um pouco. Espera aí que eu já explico de novo a você. Deixa eu só continuar aqui para não atrapalhar o resto do raciocínio aqui, para a turma continuar no ritmo. Hemodinâmica. Alguém sabe me dizer o que é hemodinâmica? Me responde aí o que é hemodinâmica. Que área da radiologia é hemodinâmica? Ou o que ela trabalha? Alguém se lembra alguma coisa sobre isso? Ela estuda como é que se diz? Os meios da circulação da pressão sanguínea. Isso, constitui o campo chamado de radiologia intervencionista, estuda os meios de circulação e pressão sanguínea. Isso pode ajudar a diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares. Isso também é muito usado nos procedimentos de angioplastia com implante de stent. É o que a gente popularmente chama grosseiramente de desentupir uma veia. Vamos falar assim. Não vocês estão lembrados. Aqui vocês tiveram essa matéria, os assuntos sobre a aula passada, né? Matéria passada. Então, vamos trabalhar só perguntar na prova de três dos principais princípios da radioproteção. O que é que vocês me responderiam? Quais Tempo, são? blindagem E e E E distância, né? proteção. proteção, distância. distância. Está bem aqui na tela. Tem distância blindagem ou tempo blindagem e distância. Não importa a ordem. São os três principais princípios de radioproteção. Por que que o princípio da radioproteção? Qual é a eficiência do tempo? O que é que o tempo ajuda para a gente se proteger? Menos Vai ser exposição à menos radiação. radiação, né? Vai ser menos radiação também. A Isso. exposição. Tinha outro aluno aí respondendo, o que é que ia falar? Foi Romário que estava falando agora? Não, professor. Acho que era Divane aí, pelo som dos passarinhos. Certo. Arthur, tu pode completar a Oi. resposta. Menos tempo de exposição à radiação, professor. Isso. Quanto menor o nosso tempo, menor a quantidade de radiação que o nosso corpo recebe. Já que a dose ela apresenta uma relação linear com o tempo de exposição. Significa que o dobro do tempo, o dobro de radiação. Metade do tempo, metade da radiação. Então, quanto menor tempo de exposição, menor radiação a gente será exposto. No quesito distância, distância é um princípio de radioproteção. Por quê? Por que que a distância é útil para nos proteger da radiação? Porque quanto mais próximo do raio-x, é maior a radiação. Isso. Quanto mais É a mesma coisa próximo do à tempo fonte também, né? É a mesma coisa do tempo. É, mesmo quanto tempo. Quanto mais tempo você passar ali, mesmo distante, vai contabilizar como se você estivesse perto, digamos, em 1 hora, né? Isso. Basicamente, os três princípios que a gente está trabalhando, eles têm o mesmo objetivo. Diminuir a quantidade de radiação que chega ao nosso corpo. Então, o resultado final deles vai ser o mesmo. Quantidade menor de radiação. A distância é isso que vocês falaram. Quanto mais próximo você estiver da fonte de radiação, maior a quantidade de radiação que chega até você. Já que o espaço, o ar, essa atmosfera, esse espaço entre a gente e a fonte radioativa, ela já se torna uma barreira natural, já que a radiação vai perdendo energia para percorrer a distância. E quando a gente utiliza esses princípios juntos, a gente tem uma proteção mais eficiente. O último princípio que a gente vai trabalhando, ou melhor, que a gente trabalhou, foi a blindagem. Aí a gente vê os tipos de blindagem que nós podemos usar ou oferecer ao acompanhante, e às vezes até ao paciente.
Agora o cachorro, além de comer fone, agora apita no boneco ali. Foi mal. Vamos continuar. Quesito de blindagem. Está aparecendo para vocês o slide? Eu estou abrindo ele de novo aqui. Apareceu? Está aparecendo o slide falando sobre blindagem para vocês? Tem. Tá, professor, tá assim. Certo. A gente estudou nesse slide que a blindagem ela vai depender, vamos dizer assim, a espessura, a capacidade dessa blindagem depende do local, já que os exames demandam uma carga de radiação, logo a blindagem ela tem que ser mais poderosa, ela tem que ser mais resistente. Diga para a gente aí, alguém informe um dos meios de blindagem que a gente pode usar. Bom, Que a tem gente o pode usar para avental, né? blindar? Tem aquele óculos, tem Bom, bicho, aquela Protetor parede, tireoide. de chumbo, professor, aquela parede lá, que eu esqueci o nome. A Ela saia também. A é, parede de chumbo. aquela parede era para entrar também aí, né? Mas não, mas é tá ali do como lado. Ele tá aqui no canto, Romário. rapaz, que tá muito pequeno aqui para mim, cara. Tá aqui, tô vendo Essa agora. aqui tem um vidro. Essa aqui tem um vidro. Deixa eu ver. Tô vendo. Pronto, melhor. Eu tô vendo agora. Aqui já no caso é uma Não sala tava de dando pra... separado. Como a Pra gente... mim era só um quadro, tá? Mas agora tá dando para ver detalhadamente. Certo. Esses Por saquinhos exemplo, aí quando são a o quê, gente O for... professor? protetor também de tireoide, né, professor? Isso. Vamos por vez. Na tomografia, a gente usa essas salinhas separadas. Em algumas salas de raio-x convencional, se usa o biombo. Em outras, usam a parede e outras usam a salinha. Mas na tomografia, sempre é essa sala separada, tá? Já que aí vão Esses ficar os saquinhos é o quê, equipamentos. professor? Esses saquinhos aí do lado. Esses saquinhos aqui do lado, eles são barita. A gente chama de parede de chumbo, mas na verdade o que elas contêm na sua formação é essa argamassa aqui de barita. A barita ela é muito eficiente para barrar radiação, já que a radiação ela é densa, tem número atômico alto, então a radiação vai precisar depositar muita energia para tentar atravessar uma blindagem dessa. Mas como no caso que a gente tem que se proteger, essa barreira aqui ela é eficiente contra essa quantidade de radiação, vamos dizer assim. Ela vai segurar a radiação para que ela não chegue até você. Então, esses saquinhos aqui, em resumo, é uma argamassa com barita, especiais para equipamentos que trabalham com radiação, sejam salas de raio-x, usinas nucleares, vai depender do local. Vamos lá, me mandem as dúvidas de vocês sobre essa aula. Alguém com alguma dúvida sobre o que a gente viu agora? Comentar ok. Pessoal que ainda não se pronunciou na aula, ficou alguma dúvida das aulas anteriores? Eu deixei de explicar algum assunto da qual vocês ainda querem ter Não, alguma... professor. Tem Até alguma porque esse assunto que o senhor está passando aí, a gente já chegou a ver no proteção? início dessa aula remota, né? Então, poucas coisas diferentes que você está aplicando aí que a Iago já passou para a gente. Tranquilo. Aqui foi mais a base mesmo da radiologia, essa matéria, tá? Então mesmo já diz, fundamentos da radiologia, que a função é dar os fundamentos básicos da radiologia que vocês ainda vão encarar no curso. Tudo que vocês viram aqui, vocês vão ver de maneira específica e de maneira mais detalhada daqui para frente. Essa vai ser a última aula da gente. Questão de assunto aqui, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida não, não é? Certo. Então, pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês durante essa matéria. Espero que eu tenha pelo menos tirado algumas dúvidas de vocês, atendido um pouco da expectativa. O objetivo dessa matéria foi esse mesmo, simplesmente passar um assunto básico, bem básico da área da radiologia. É amplo porque a radiologia ela é ampla, é uma área que tem várias atuações, várias aplicações. Tentei passar um pouco de cada uma delas para vocês. Para quando vocês chegarem nas matérias específicas, já terem uma base para partirem daqui, do que aprenderam nessa matéria,
para se tornarem melhores conhecedores dos assuntos que a gente trabalhou aqui. A questão da prova vai ser a prova no sistema mesmo. Tentei trabalhar com um seminário, mas seria bem complicado para todo mundo, demandaria um tempo que a gente não tem, já que são só 6 aulas. E basicamente é isso, pessoal. Alguém tem alguma coisa a dizer, algo a perguntar? Não, professor, é só agradecer aí pela sua paciência, né? Com a gente. Tranquilo. Eu tenho que agradecer a vocês também pela oportunidade, pela paciência de vocês. Desculpem aí qualquer coisa e pela revisão de hoje, pessoal. Está concluída a revisão de hoje. Hoje mesmo a prova vai ser enviada para a instituição. Confirmarei com vocês no grupo assim que receber a confirmação da instituição, mas tudo indica, pelo que falaram hoje, a prova vai ser liberada amanhã pela manhã. Vocês terão o dia todo e boa parte da noite para fazerem a prova. Será que a gente tira menos 2 na participação, professor? Não se preocupe, não, vocês são uma turma bem participativa. A maioria de vocês participou bem nas aulas. É questão disso. Não tem esse negócio de se preocupar, não. Os 2 pontos você prometeu. Não tem esse negócio de se preocupar, não. É verdade, é verdade. Prometeu. Todo mundo que participou Concorda, das aulas, É sim, a gente tá Todo aqui mundo todo com dia dois. na batalha. todo mundo que participou das aulas, seja por meio de perguntas, seja estando presente, sejam fazendo perguntas no WhatsApp, que alguns que não comentaram nas aulas me mandaram perguntas pelo WhatsApp já também. Tudo isso conta como participação. A gente também não tem como dizer que ninguém vai ter ponto de participação, até porque uma porção dos alunos assiste a aula pela gravação. Então, literalmente, Erivânia, tem razão, não precisa se preocupar. Mesmo que o ponto de participação fosse zerado, que não vai ser, vocês não passariam. Confio que vocês estão com conhecimento em dia sobre a matéria. Eu retomando o meu Daniel, eu estava esperando para me falar. E Foi sem querer. isso, pessoal. Fala, Daniela, ligou o microfone para falar. E eu tava esperando ela falar e nada. Esperando ela falar aqui. Foi que eu bati sem querer e não tinha visto. Tranquilo. Então, pessoal. Sim, não, peraí. A prova vai ser 8, no caso, vai valer 8. Isso. Prova vale 8 pontos totais, 2 pontos de participação. A prova não vai ser uma prova extensa, não vou dizer quantas questões são, até porque eu não vou dar nada de informação da prova. Eu vou deixar vocês abrirem e terem a surpresa. É 8, né? Oi? 8 questões. Cada 8 questão questões. vale 1 ponto. Vocês gostam da aposta alta? Se errar um, já é 1 ponto jogado fora. Turma aqui gosta de aposta. Não Então sei, só podem 10, ser coloque só podem ser 10. Podem ser 12, podem ser 5, podem ser 20. Só não coloque Você 50. coloca 16, bota 16 aqui, então, bota 16, pô. Ó, já é um cara mais consciente, né? Reservado. 16 questões, meio ponto para cada um. Exatamente. Quem sabe? Vamos lá, pessoal. Por hoje já deu. Vocês podem descansar, estudar, trabalharem, quem já vai trabalhar, aproveitar a noite. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estarem presentes nessa matéria. Qualquer coisa, eu vou estar lá com vocês no grupo, dúvidas, estou lá disponível, viu, pessoal? Boa noite, a revisão de hoje está encerrada. Quem quiser sair da sala pode ficar à vontade. Valeu, galera. Boa noite para todos. Boa noite.